O Temor do Sábio, que é o segundo livro da Crônica do Matador do Rei. Pra quem não sabe, o primeiro livro é O Nome do Vento, que eu resenhei no meu canal antigo, tá? Tem uma resenha no blog, é resenha velha, então se vocês resolverem que querem ir lá ver, é velha, então não está lá tão bem feita quanto eu gostaria de dizer que está, mas não está. Se você não leu o primeiro livro, que é O Nome do Vento, eu sugiro que vocês não vejam essa resenha. Pode continuar assistindo por enquanto, eu vou avisar quando começar a resenha desse aqui, porque esse é o segundo livro e apesar de que eu acho que eu não vou falar muita coisa sobre a história em si, pode acontecer de ter algum spoiler, de ter alguma coisa que você não queira saber, então se você não conhece a história, se você não leu o primeiro livro, melhor você não ver, tá? Mas fique sabendo que essa trilogia, mesmo antes de ter o terceiro livro, é uma das minhas trilogias preferidas. O Nome do Vento e agora O Temor do Sábio são dois dos meus livros preferidos pra sempre. Eu sou completamente apaixonada pela escrita do Patrick Rothfuss, eu acho ele um gênio, tanto pra escrever quanto pra criar, ele é uma maravilha. Então se vocês ficaram interessados, corram ler O Nome do Vento. Eu fiz uma resenha escrita pra esse livro lá no blog também. Mas eu queria, assim, eu não sei, eu queria deixar uma marca aqui no canal também pra dizer que eu li o livro e que eu amei. Não vou dar uma sinopse porque isso aqui obviamente é a continuação do primeiro livro, então nós pegamos exatamente de onde o primeiro parou e nós continuamos a seguir as aventuras do Quoth pela universidade e depois da universidade, ele faz muita coisa depois da universidade, que é realmente a parte mais interessante do livro. Eu precisava falar isso porque vocês precisam saber que a parte que ele está na universidade nesse livro é muito chata. Foi quando eu desisti de ler no começo do ano, a parte da universidade estava muito chata, estava muito lenta, estava muito arrastada, não estava tão interessante quando eu estava no primeiro livro. Então eu estava louca para ele sair logo da universidade e eu queria conhecer mais o resto dos 4 cantos, eu queria saber mais sobre aquele mapa, aqueles lugares que estão no mapa. E quando isso aconteceu, foi feliz. Foi muito bom, foi decididamente quando o livro ficou ótimo, ficou cheio de ação e de mistério e de intrigas, de novo, igual era no primeiro livro. E melhor ainda, que a gente descobriu tanto sobre o universo que o Patrick Rothfuss criou e é uma coisa tão rica. E assim, você percebe que o Patrick pensou em cada mínimo detalhe, mesmo que ele não escreva e mostre pra você. Esse universo tem todo o seu próprio folclore, tem suas histórias, canções, cada canção, cada história, cada personagem tem uma versão diferente. E aos poucos a gente vê o próprio Quoth se tornando parte desse folclore. E ele adorando isso, né? Porque afinal de contas, nós conhecemos o Quoth, nós sabemos que ele adora uma atenção. E é muito interessante ver como as histórias que envolvem a vida dele, as histórias, algumas são perto do que realmente aconteceu, que a gente vê o que realmente aconteceu, e outras são completamente fora da realidade, tipo aquele ditado de quem conta um conto aumenta o ponto. E é realmente isso que a gente vê acontecendo aqui. A gente vê o Quoth moldando a sua reputação, nem sempre com a verdade, que é uma coisa que a gente meio que já sabia, mas é legal a gente ver acontecendo de verdade. E é maravilhoso poder ver finalmente uma parte dos Encantados e poder conhecer várias histórias sobre isso, porque tem muitas histórias, prestem atenção nas histórias e conhecer um pouco dos mercenários ademrianos, eu não consigo falar isso, e conhecer um pouco dos mercenários de Ademri, que eu não sei como é que fala isso, ademrianos. E é muito interessante ver as outras culturas, principalmente os ademrianos, mas eles têm uma cultura completamente diferente do Quoth. E assim, uma coisa tão bem pensada, tão bem bolada, que parece que existe. Parece que existe, e isso é muito fascinante. E eu não sei mais o que eu falo sobre esse livro sem contar detalhes, sem contar como foi a vida do Quoth, como foi incrível a passagem dele com a Feluriana, cheia de detalhes, cheia de novas informações sobre esse universo, e o tempo que ele passou na estrada também para poder pegar uns bandidos pro Maer, e o tempo que ele passou com o Maer, na corte do Maer, foi uma coisa incrível. Vocês não sabem do que eu tô falando, mas ele foi incrível, foi tão bom! E tem buzina, tá vendo? As buzinas estão enfatizando o quanto foi bom. Se vocês estavam esperando por uma resenha muito bem feita e muito detalhada, sem spoilers, eu sinto muito se foi um certo desastre isso aqui, mas eu precisava falar pra vocês, precisava expressar em palavras ditas mais do que nas palavras do blog, porque foi magnífico. O comecinho é chato. É difícil falar isso, mas eu achei chata a parte da universidade, a parte que ele ainda está na universidade, tudo sobre o Ambrose, e né, depois que saiu disso ficou maravilhoso. Ah, e tem outra coisa também que eu gostaria de mencionar pra vocês, que é o fato de a história em si tá menos centrada no Quoth. Uma coisa que eu lembro que eu reclamei
no primeiro livro, que era tudo centrado no Quoth. A gente não tinha muitos detalhes sobre outras coisas. Por exemplo, os amigos e coadjuvantes dele no primeiro livro não tem aquele foco que eu acharia necessário. E aqui, não só os amigos dele, mas também todas as outras pessoas com quem ele interage, você tem uma coisa mais concreta com relação a eles. Eles têm uma coisa, um mistério próprio, sem precisar do Quoth. Isso foi magnífico, foi ótimo. Eu adorei. E então é isso, gente. Um vídeo meio desconexo, né? Pra eu dizer o meu amor por esse livro. Vejo vocês na próxima, então. Tchau!